A Rússia lançou mais um ataque pesado contra a infraestrutura de energia, hein, forçando um apagão geral e deixando vítimas. Enquanto isso, Kiev luta com unhas e dentes para tentar defender a cidade estratégica de Pokrovsk. E em resposta direta aos russos e aos chineses, Trump anunciou que os Estados Unidos vão voltar a fazer testes com armas nucleares, hein? Uma coisa que não acontecia, gente, desde 1992. E na Coreia do Sul, a gente vai ver os detalhes do encontro entre Trump e Xi, que acabou numa trégua meio frágil. Bom, meus amigos, vamos começar pela Ucrânia, porque a noite por lá foi extremamente difícil. Os russos lançaram um ataque em massa com uma barragem de drones e mísseis contra a infraestrutura de energia do país. E as autoridades ucranianas tiveram que impor restrições de eletricidade em todo o território nacional. Os ataques também resultaram na morte de 3 pessoas. A primeira-ministra Yulia Siridenko se manifestou no Telegram. Veja só o que ela disse, abre aspas. O objetivo deles é mergulhar a Ucrânia na escuridão. O nosso é preservar a luz. Para parar o terror, precisamos de mais sistemas de defesa aérea, sanções mais duras e pressão máxima sobre o agressor. Fecha aspas. Bom, as autoridades regionais disseram que 2 pessoas foram mortas na cidade industrial de Zaporizhia, no sudeste do país, e uma na região de Vinícius. Do outro lado, gente, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas forças de fato lançaram um ataque durante a noite, mas que os alvos foram instalações do complexo militar industrial ucraniano, e afirmou que seus ataques são uma resposta às ações da Ucrânia contra a infraestrutura russa. Agora, Zelensky disse que a Rússia lançou mais de 650 drones e 50 mísseis durante a noite. Ele escreveu na rede social X, muitos foram abatidos, mas infelizmente houve acertos. Agora, a Força Aérea Ucraniana deu alguns números mais precisos, dizendo que conseguiu derrubar 592 drones e 31 mísseis. Os ataques que passaram pela defesa atingiram instalações de energia nas regiões central, oeste e sudeste do país. Por causa disso, o governo anunciou limites no fornecimento de eletricidade para consumidores residenciais e industriais em toda a Ucrânia. Em algumas regiões, o abastecimento de água e o aquecimento também foram afetados. A DTEK, que é a maior empresa privada de energia da Ucrânia, informou que suas usinas termoelétricas em várias regiões foram atacadas. O CEO da empresa, Maxim Tinchenko, disse que esse ataque é um golpe duro nos esforços deles para manter a energia fluindo durante o inverno. E em Kiev, os alertas aéreos duraram quase a noite inteira e os moradores tiveram que procurar abrigo nas estações de metrô, que são bem mais profundas. Tá, gente, mas o que os russos têm a dizer sobre as últimas 24 horas, hein? O Ministério da Defesa da Rússia divulgou um novo boletim. E eles afirmam que suas tropas capturaram 2 comunidades, uma na região de Kharkiv, chamada Sadovoy, e outra na região de Zaporizhia, chamada Krasnogorskoye. Segundo o relatório, esses 2 assentamentos agora estariam sob controle russo. Mas eles continuam fazendo uma lista de equipamentos militares que eles teriam destruído, tá? Eles afirmam que as forças russas destruíram, 15 veículos blindados, o que inclui tanques e pelo menos um blindado de fabricação americana do tipo Bucephalus. Também falam em 90 veículos logísticos atingidos, como caminhonetes, caminhões de transporte, esse tipo de veículo que apoia a linha de frente, Na parte de artilharia, eles relataram a destruição de 20 peças, citando os obuses M777 americanos e também modelos mais antigos da era soviética, como o D-30. Além disso, 3 lançadores múltiplos de foguete Grad também teriam sido neutralizados. A ofensiva russa, segundo o relatório, também mirou em sistemas de guerra eletrônica e radares. Eles dizem que destruíram 3 estações de guerra eletrônica e 2 radares americanos, um AN/TPQ-50 e um TPQ-36, que são especializados em detectar de onde a artilharia inimiga está atirando. O comunicado ainda diz que a aviação russa, junto com drones e mísseis, realizou ataques contra a infraestrutura militar e industrial da Ucrânia. Os alvos, segundo eles, incluíam depósitos de munição, locais de montagem de drones, oficinas de armamento e até estações de trem usadas para transporte militar. No total, Moscou afirma ter atingido 142 locais diferentes ligados às forças ucranianas e um trem militar carregado com equipamentos. Agora, gente, eles mesmos acabam revelando que a Ucrânia não está passiva, Isso porque o relatório afirmou que as defesas antiaéreas interceptaram 192 drones ucranianos, 8 bombas aéreas guiadas e 3 foguetes do sistema americano HIMARS. Bom, gente, enquanto isso, a situação na cidade de Pokrovsk continua complicada, hein?
O comandante-geral do exército ucraniano, o Alexander Sirskyi, disse que a Ucrânia está intensificando os esforços para defender a cidade e que Pokrovsk é um centro estratégico fundamental para as rotas de abastecimento e evacuação. Sirskyi visitou a área, e negou a alegação russa de que as tropas ucranianas estariam presas lá. Segundo ele, a tática russa tem sido infiltrar soldados de infantaria em pequenos grupos pela cidade, evitando o combate direto, e que a tarefa principal dos ucranianos agora seria de localizar e destruir eles. Mas, como vimos, gente, no domingo, o próprio Estado-Maior ucraniano chegou a dizer que pelo menos 200 militares russos tinham entrado na cidade em grupos separados. Sirskyi afirmou que a Ucrânia está tomando medidas para fortalecer a estabilidade das defesas e que a prioridade principal é salvar a vida dos soldados. O 7º Corpo de Resposta Rápida da Ucrânia, que opera na área, disse em um comunicado que a logística para a cidade está complicada por causa dos drones FPV russos. A mesma brigada acrescentou que a Rússia tem usado principalmente a infantaria nos ataques a Pokrovsk, mas também veículos blindados para avançar sobre a cidade vizinha de Minohrad. Bom, meus amigos, mudando de assunto, mas sem sair da tensão que o mundo está vivendo, Trump anunciou hoje, dia 30 de outubro, que instruiu o Departamento de Guerra a retomar os testes de armas nucleares. Gente, para vocês terem uma ideia, isso é algo que os Estados Unidos não fazem oficialmente desde 1992. Tem gente aqui que nem era nascida ainda, hein? O argumento de Trump é que os Estados Unidos precisam acompanhar o que outras potências nucleares, como a Rússia e a China, estão fazendo. O interessante, gente, é que a declaração veio logo depois que ele mesmo criticou a Rússia pelo teste do míssil de propulsão nuclear Burevestnik. Numa postagem na sua rede social, a Truth Social, Trump escreveu que os Estados Unidos têm mais armas nucleares do que qualquer outro país. E por causa do tremendo poder destrutivo, ele odiava fazer isso, mas não tinha escolha. E continuou dizendo que a Rússia está em segundo lugar e a China em um distante terceiro, mas que dobrou seu número nos últimos 5 anos. E que por causa dos programas de teste de outros países, instrui o Departamento de Guerra a começar a testar armas nucleares em igualdade de condições. Aqui, gente, vale a pena lembrar que, ao menos do que se sabe até agora, ele deu uma invertida aí, Porque, embora os números sejam próximos, a Rússia possui mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos.